Pessoal, bom dia. Estava na programação não, mas como a semana vai ser muito intensa, teremos reunião hoje, amanhã novamente, para tratar a respeito dos assuntos, né, relacionados às CPIs, tanto da cesta básica quanto do Covid-19. Estou passando aqui hoje, se a internet ajudar, primeiramente para estar reforçando o convite para que os senhores possam, senhoras e senhoritas, principalmente, possam estar participando da live, né, que terei o prazer de estar discutindo com a doutora Geni, delegada de polícia, e com a Rosana, autora do livro Vida e Verdade, onde estarão abordando o tema violência doméstica, desafios ao combate à violência doméstica. Então, venho através deste reforçar mais uma vez o convite, em especial a cada uma das senhoras e das senhoritas. Passar a régua e fechar a conta com relação, hoje na Café Não é Vitamina, a reunião que aconteceu ontem, aproveitando para deixar aqui os meus parabéns à população que compareceu. Foram muitas pessoas que estiveram presentes na Casa Legislativa. Foram muitas pessoas inscritas para falar utilizar a palavra na Tribuna Livre. Foram muitas... Quê? Acho que caiu. Caiu? Aparecendo? Deixa eu ver. Aqui não está aparecendo, não. Pessoal, será que a live caiu? Não é possível. Tá passando? Voltou? A minha assessora de comunicação está aqui do lado, confirmando para mim se a live está sendo transmitida. Então é isso. Para quem esteve presente lá, muito obrigado. Para as pessoas que acompanharam, eu andei dando uma olhada durante a reunião, né? Teve participação em massa da população, acho que teve perto de 200 pessoas no canal oficial da Câmara. Isso é muito importante, os senhores estarem participando, estarem se inteirando do que é discutido, do que é debatido naquela casa. Bom, a priori, já tivemos uma discussão, mais uma vez, desgastante e, ao meu ver, desnecessária. Acabou que o meu nobre colega Everton, achei no regimento então, e no calor do momento fica procurando, eu tive uma certa dificuldade para encontrar. Eu só encontrei na segunda sessão, que fala do pequeno expediente, no artigo 34, aonde diz a seguinte coisa: aberta a reunião, o secretário fará a leitura da ata da reunião anterior, caso a mesma não seja aprovada na mesma sessão. Então notem comigo se isso dá para ter um duplo entendimento. Está muito claro aqui. Aberta a reunião, o secretário fará a leitura da ata da reunião anterior, caso não aprovado na mesma sessão. Ou seja, o trâmite correto é escrever a ata, ler a ata na mesma reunião. Se ela não for aprovada, faça as correções, ela volta para a leitura na próxima reunião, que será submetida à discussão e, se não for impugnada, considerar-se aprovada independente de votação. Então, esse é o trâmite correto. Todavia, não mais obstante, ficou acordado entre nós, vereadores e membros daquela casa, que a ata seria feita após a reunião, redigida, enviada em um grupo de WhatsApp para que os vereadores possam ler e falar, tá ok, tá aprovado. A Ana Carolina estava fazendo isso e nem atribuição dela, isso é, gentilmente, ela estava redigindo a ata, mandando, olha, isso daqui é, isso daqui não é. Sim, teve coisas que eu pedi para que fosse constado na íntegra. Sim, teve muito momento caloroso, muito momento polêmico, que além de ser filmado e, na maioria das vezes, que pedi para que constasse na íntegra, era devido às falhas na transmissão das reuniões da casa. Era só um meio de ter um pouco mais de segurança para que o que foi discutido lá naquela casa seja colocado no papel, ou seja, destinado à população que tem interesse, de maneira correta e não de maneira que favoreça um ou dois, ou um pouco mais. Então, se infelizmente o meu colega tem um pouco de dificuldade com leitura, não gosta de ler, ele fica usando como desculpas que eu estou pedindo para colocar cada detalhe. Não, para quem está acompanhando,
tem umas 2 atas que sequer foram apresentadas nas reuniões anteriores. Meu nobre colega Celcinho já perdeu a paciência, e com toda razão, né? Com relação a isso, porque é chover no molhado. Então aqui está muito claro no artigo 134 da 2ª seção do pequeno expediente. Agora vamos lá para a 5ª seção, aonde fala especificamente das atas. De cada reunião da Câmara, lavrar-se-á ata dos trabalhos contendo, resumidamente, os assuntos tratados a fim de ser submetida a plenário nos termos do artigo 134 que eu acabei de ler, parágrafo único. Tá, resumidamente, a ata que ele leu nessa reunião, ele sequer citou a cobrança que eu fiz para ele, como secretário, em estar negligenciando o trabalho que ele se propôs a assumir na mesa diretora. Porque se ele não quiser ser primeiro secretário, então que dê o lugar para outro que queira. Eu também não quis. Eu não procurei essa atribuição. Mas se eu houvesse procurado, com certeza eu estaria tentando fazer o melhor que eu posso. Daqui a pouco eu vou estar lá na Casa Legislativa. Daqui a pouco eu vou lá, eu vou ler novamente todos os projetos que foram votados, para eu ter consciência do que eu estou fazendo como legislador. Era bom que ele fizesse o mesmo. Talvez se ele tirasse um tempinho, dava tempo para ele redigir as atas direitinho, bonitinho, mandar no grupo de WhatsApp conforme havia sido combinado, porque o que é combinado não é caro, mas tudo bem. Parágrafo 1º. No dia da reunião, ao fim de cada legislatura, o presidente suspenderá os trabalhos até que seja redigida a ata para ser discutida e aprovada na mesma reunião. As atas serão assinadas depois de aprovadas por todos os vereadores presentes, pelo presidente e pelo primeiro secretário. Parágrafo 3º. As atas poderão ser digitalizadas, numeradas, assinadas pelos vereadores presentes na sessão e devidamente encadernadas, dispensando-se, nesse caso, a sua transcrição em livro próprio. Então, assunto de ata, deu, né? Deu. Ontem eu fui questionado, a candidata monta uma chapa para a mesa diretora e pega aí como primeiro secretário. Não, eu não estou nem um pouco interessado em fazer isso, né? Eu quero concentrar os meus esforços em fazer algo que eu considero mais útil, como estar pensando e escrevendo os projetos que a população me sugere para ser apresentados lá naquela Casa Legislativa. Algumas considerações. Projetos. São por volta de 12 ou 13 projetos e eu já tenho mais 2 prontos. Eu vou colocando na medida do possível, até para não ficar deixando as reuniões muito cansativas. Coloco 2, coloco 1, coloco 3, mas não fico despejando um caminhão de projetos lá para não causar entrave e para dar tempo para os meus nobres pares lerem os projetos que eu coloco lá naquela casa, refletirem sobre eles, para poder formar a opinião do voto, sim ou não. Aqui estão todos os projetos que eu já coloquei. E, para quem tiver curiosidade, entrem lá no site da Câmara, olhem a data de protocolo dos projetos que eu fiz e olhem a data do protocolo dos projetos que descem do Executivo. Projeto Thiago Sávio Câmara, jovem atleta, projeto do município. Cria o Conselho Deliberativo e Consultivo Municipal de Esportes. Tá bom, manda bala. Não tem problema nenhum, não. Eu quero é que o esporte seja fomentado, seja apoiado. Até porque foi algo que eu já falei inúmeras vezes que eu não havia pensado antes. Não tenho vergonha de falar. Me chamaram a atenção com relação a isso, eu voltei meus olhos e, óbvio, sei da importância que tem. Projeto do Thiago Câmara, protocolado há 60 dias atrás. Institui a campanha permanente de educação e combate à violência contra a mulher no município de Guapé. Deixa eu achar o outro. Estabelece diretrizes para a implantação do programa Rede de Proteção da Mulher no município de Guapé. Para qualquer um que quiser ter acesso, basta me pedir que eu envie o projeto na íntegra, tá? Foi um projeto que eu mandei para a autora de um livro, que eu mandei para uma delegada de polícia, né? E que ambas falaram que o projeto é bom, estarão discutindo a respeito desse tema tão importante.
É o meu ou o seu, Raíssa? Quem tá me ligando, meu Deus? Não tem base. O telefone tá tocando aqui, eu vou deixar ele... Desculpa, esse meu telefone tá uma verdadeira porcaria, né? Mas, como a nossa verba ainda é restrita, não posso ficar me dando ao luxo de contratar assessor de comunicação, não. Me desculpem. Então, mostrei para os senhores, protocolados há 60 dias atrás. Projeto de lei número 88. Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Bom, o que eles fizeram? Eles deixaram meus projetos parados durante 60 dias, depois pediram vista, retiraram ele de pauta, para que entre o projeto do Executivo. E a presidente da casa falou que não aceitaria um homem propor um projeto para as mulheres. Bom, eu vivo hoje por 2 homens e 3 mulheres. Eu vivo hoje pela minha filha Maria Isabela, pela minha esposa Raíza, pela minha mãe Regina, pelo meu filho Francisco e pelo meu filho Otto. Então, eu já discursei a respeito disso lá na Casa Legislativa ontem. Eu tenho um ranço danado desse tal de ismo. Machismo, feminismo, qualquer extremismo para mim, ele é burro. Mas eu falar isso, eu estou sendo agressivo. Aos olhos do meu nobre colega Everton, que fez um discurso muito bonitinho lá ontem, que eu queria fazer algumas considerações sobre o discurso que ele fez. Bom, perfil, característica. Eu tenho o meu perfil, eu tenho a minha essência. Eu falo o que me vem à cabeça, eu não tenho vergonha, eu não ensaio, eu não planejo. Tá aqui, ó, meu telefone escorado em uma xícara, a salada de frutas que o meu filho comeu. Simplesmente começo a falar e falo o que penso. Não fico ensaiando, não sou dissimulado. Agora, no discurso do meu nobre colega, ele induziu que o que eu faço é uma maneira, é uma forma de agressão. Bom, se eu precisar de falar com um pouco mais de energia, com a minha esposa, com a minha filha, com a minha mãe, com os meus filhos, eu vou falar da mesma maneira que eu dou toda a liberdade do mundo para elas falarem com mais energia comigo. Ou os senhores não acham que eu sou cobrado pela minha mãe, pela minha esposa, pela minha filha, e muitas das vezes elas perdem a paciência comigo e cobertas de razão. Como eu também às vezes perco a paciência com elas. Isso é natural. O que existe é um respeito e um equilíbrio, e sabermos que todos temos uma hierarquia a ser cumprida. Todos, literalmente, se homens, se mulheres, se crianças, todos. Então eu não separo, eu não trabalho filtrando se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se é amarelo, se é japonês, se é africano, se é homossexual, se é hétero. Para mim, a vida de cada um só diz respeito ao dono dela, a quem de fato ela pertence, a pessoa que é detentora do bem maior que Deus nos deu, que é a vida. Bom, então, no discurso bonitinho que o meu nobre colega fez, ele insinuou que a palavra que eu utilizei, patotinha, e teve uma outra mocinha que escreveu aí nos comentários, que foi uma agressão. Bom, patotinha, primeiro que eu coloco isso de forma genérica, patota, patotinha, eu não enxergo, não consigo ver um mínimo de agressividade em utilizar um adjetivo como esse, que poderia muito bem ser utilizado para se referir a mim ou o grupo que eu, os grupos, né, que eu faço parte. Mobral, volta pro Mobral. Bom, quantas vezes eu me sinto tão idiota que eu falo, meu Deus, eu deveria voltar pro Mobral. Eu tenho erros de português gritantes, risíveis, esdrúxulos. Falo coisa errada, tenho erro de concordância, sabe? Mas o que acontece? Eu dou risada disso. É óbvio que eu tento melhorar. É óbvio que eu tento ler um pouco, é óbvio que eu tento estudar, é óbvio que eu ouço o que eu falo para saber aonde eu estou pecando, aonde eu posso melhorar. Mas eu sou humano, eu sou falho, eu erro e vou continuar errando. O fato é de que eu tenho humildade suficiente para reconhecer as minhas fraquezas, reconhecer as minhas falhas e dar risada dos meus próprios erros. Ontem mesmo
Eu cometi um equívoco, uma gafe, numa reunião ordinária de Câmara, aonde o meu nobre colega Celcinho estava falando da Raíssa Campos, a bela Raíssa Campos, que estava levando o nome da cidade de Iguapé, né, para outras localidades, e a hora que ele referiu, como falou Raíssa Campos, eu fiz uma relação com Raíssa Câmara, que é a minha esposa, que estava aqui do meu lado agora, e eu acabei me embananando todo. Aquilo ali para mim foi uma cena cômica. Eu dei risada de mim mesmo. Eu, na posição que eu estava, discutindo projetos de relevância para o município, eu fazer um erro de interpretação desse, mas paciência. Se qualquer pessoa tiver me chamado de idiota, eu não vou me incomodar com isso. No meu casamento, eu mal escutei o que o finado padre Genivando falou, proferi uma frase que ele leu, soprou aos meus ouvidos, eu entendi de maneira errada, falei de maneira errada e fui motivo de riso na igreja, no meu casamento. Então, quando eu disse, volta para o Mobral, muitas das vezes eu precisaria estar voltando ao Mobral e tantas outras pessoas mais, que é um cara intelectualizado e que fala bobagem até não ter mais jeito que o tal do Olavo de Carvalho. Se eu me comparar o meu nível intelectual ao do Olavo, eu sou uma ameba. Mas o Olavo também fala bobagem. O Olavo, às vezes, eu sinto que ele deveria voltar para o Mobral, de tamanha besteira que ele fala. São pouquíssimas, raríssimas as exceções. Esses sim são os considerados gênios, os que abrem a boca e não falam bobagem. Eu nunca tive pretensão de ser gênio, não. Sei que eu falo bobagem em um caminhão de bobagem. Agora, eu não tenho vergonha de falar isso. Mas, aos olhos do nobre colega, do assistente social, isso é uma agressão. A agressão, deixar uma mulher esperando na fila de um CRAS, onde ele poderia estar fazendo proposituras para que isso não acontecesse, principalmente ele sendo assistente social, ele vivenciando no dia a dia, conforme ele mesmo disse, há 14 anos. E o que ele fez de diferente? O que acontece lá no CRAS de melhor devido à conduta do meu nobre par? Eu recebo ligações todos os dias, Tiago, isso é desumano. A minha mãe teve que ir ficar na fila à noite, de madrugada. Eles não podem mostrar o rol de beneficiários porque isso é vexatório. Mas deixar a população à mercê de tempo, de frio, de contato com outras pessoas para ganhar uma cesta básica, isso daí não é vexatório. Isso daí não tem problema, não. Isso daí não é humilhante. Isso daí não é uma agressão contra a mulher. A agressão contra a mulher é o Thiago Câmara abrir a boca e falar para Totinha. É o Thiago Câmara se exaltar e falar, se não sabe interpretar um regimento interno, volte para o Mobral. Isso são as agressões proferidas pela minha pessoa. Agora, pela minha entonação de voz, pelo fato de eu me exaltar na maioria das vezes, eu sou machista, eu sou homofóbico, eu sou truculento, eu sou grosso, eu sou violento. Não, eu não sou nada disso. Eu vivo rodeado por mulheres, pela minha mãe, pela minha esposa, pela minha filha, pelo meu filho que está chegando aqui do lado agora. E quem me conhece de verdade sabe a pessoa que eu sou. Não tem que ficar aqui exaltando os pontos positivos que eu tenho, porque se for para falar dos pontos positivos, eu tenho que falar dos negativos, e são muitos também. Então são essas considerações que eu gostaria de fazer. Mais uma vez reforçar o convite dos senhores. Peraí, filho. Tá bem. Para estarem participando da live de amanhã, às 19h30, o link já está disponível. Compartilharei mais uma vez nas minhas mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Peço por gentileza que acompanhem, que divulguem para as mulheres em especial, tá? Vamos discutir a respeito desse tema. E mais uma vez, tá nítido e tá ficando feio. Não teria problema nenhum. Ô Thiago, chegou um projeto seu aqui para combate. Vamos conversar a respeito desse projeto? Podemos entrar nesse projeto como autores também? Não precisava nem ser como coautores, não. Olha, Thiago, me dá a autoria desse projeto. Se a presidente da casa tivesse me pedido, eu falei assim, toma de presente para a senhora. Inclusive, para deixar mais enfático ainda, olha, eu sempre
estive disponível, sempre. O deputado Dalmo esteve aqui, eu convidei os meus pares para participar de um café comigo, foi a Elizabeth, foi o Anderson e algumas outras pessoas que sou muito grato por terem participado. Ele esteve aqui na mesa da minha casa jantando comigo há poucos dias. Eu convidei a presidente para estar presente também. Convidei ela para vir aqui em casa participar do jantar com o deputado. Ela foi muito educada, muito cordial, explicou para mim o porquê que não deu para ela vir. Tudo bem, paciência. Todos saberiam que bastaria, Tiago, eu quero participar dessa discussão com vocês. Sempre teve aberto. Para deixar mais enfático, eu achei tão nojento a atitude que eles tiveram de tirar esse projeto de pauta, que eu formalizei o convite, convidando todos que quiserem participar da live. Pergunta se o meu nobre colega Everton manifestou interesse em estar dialogando. Não quis. Então, assim, está escrachado, tá feio, a população tá vendo, eu vou continuar colocando projetos ali, os que incomodam eles tiram de pauta, né, como é o caso do projeto para caracterizar os imóveis que são alugados pelo município, né, meu nobre colega Danilo, tira de pauta, toca para frente. Vou continuar, coloco 1, coloco 2, coloco 3, reformulo o projeto e entro com ele de novo, vai ser desse jeito, na medida que o executivo for me bloqueando e copiando o que é bom, eu estou satisfeito. Grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. À noite, reunião de Comissão de Legislação e Justiça, do CPI, salvo engano, do Covid-19, amanhã às 8 da manhã, reunião CPI também, e vamos remando, vamos tocando o barco e vamos retomar o controle.